A dança entrou na minha vida aos 11 anos de idade, nessa casa, nesse teatro. Comecei a fazer as minhas primeiras aulas de dança com o Pedro Dantas, meu primeiro professor de dança, que tornou-se um grande amigo e uma grande referência em toda a minha vida. E o teatro, esse lugar tão icônico que para mim é um templo, é muito sagrado estar num palco, tornou-se minha referência de vida, de saber por que eu estava no mundo. Ele associava nas suas aulas de dança a arte de uma maneira geral. Ele inseria pequenas frases coreográficas de dança a caráter, de jazz. E isso foi muito importante para a minha construção enquanto bailarina, porque o meu corpo estava aberto para receber informação, pensar e nessa construção do movimento com uma dinâmica de vida, de alma, da interpretação sempre presente, nunca de sobrepor a técnica à essência do que ela gostaria de comunicar, de sempre ter a técnica a serviço da comunicação do corpo em movimento. Era tudo muito lúdico, era tudo muito espontâneo, era tudo muito divertido. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei com 11 anos e com 11 anos eu já entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Não foi algo que eu fui descobrir depois. Por mais que o Pedro também explicava de todas as dificuldades que era trabalhar com dança. E eu entendia, mas quanto mais ele falava, mais eu queria. E eu tive todo o apoio dos meus pais. Eles sempre me apoiaram. Com a minha família, tanto da família que eu vim, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, sempre existia muita arte envolvida. Minha mãe gostava demasiadamente de arte, então sempre me levava o maior número de espetáculos possíveis, a museus. E o meu pai gostava muito da arte popular, então meu pai me levava no circo. Então eu cresci paralelamente na cultura erudita com a minha mãe e na cultura popular com o meu pai. Isso também foi genuíno, foi ótimo, porque eu via que eu gostava de tudo. Também crescer no meio da arte é um setor que a minha mãe sempre teve relacionada, seja dentro da universidade ou dentro do balé, me mostrou uma parte da vida que eu, talvez por sempre ser muito lógico, tinha dificuldade de ver. E realmente acompanhando toda essa trajetória, com o passar dos anos, a gente acaba tendo um olhar diferente para algumas coisas. Acaba vendo a arte, a cultura como pontos centrais, não só na vida de uma pessoa, mas dentro de uma sociedade. Acho que é muito importante essa interação, essa beleza, de certa forma essa leveza e essa maneira diferente de ver a vida, que não é tão lógica, é um pouco abstrata. Às vezes nos custa entender, mas quando a gente compreende, quando a gente passa a valorizar de maneira correta tudo isso, a gente tem uma dimensão correta do quão significativo que é a arte dentro da nossa vida. Foi acontecendo de uma forma orgânica, até porque eu não tinha talento natural nenhum para dança. Eu não tinha um biotipo, não tinha o pé de bailarina, tive que lutar para conseguir tudo, porque tem coisas que dependem da sua genética. Mas mesmo assim, eu ia procurando nos entremeios buscar o que eu posso conquistar. Dancei muitas coisas com o Pedro, ele coreografou Romeu e Julieta, que ele fez uma versão para mim e para o Jaime dançarmos, e dançamos aqui nesse palco. O cenário com os quadros dele, com as pinturas dele, então sempre tinha muita arte envolvida nesses espetáculos e a gente participava de tudo isso. Ele explicava como funcionava um teatro, o que era uma coxia, o que era um proscênio. E isso ficou muito forte em mim. Eu fui entendendo a construção disso tudo. Era uma aula de arte, de vida, de palco. Era algo mais complexo. Eu saí de Blumenau com 15 anos. Fiquei muito feliz quando passei na audição do Teatro Guaíra. Aí entrou a dança moderna e contemporânea na minha vida. Tive excelentes professores lá, Carla Reinach na área do balé clássico e na área da dança moderna e da dança contemporânea, a Eva Schull e o Rafael Pacheco. Eles me mostraram
uma nova possibilidade dentro de uma técnica de um corpo se mover. Fui entendendo que o meu corpo era muito mais próximo da dança contemporânea do que do balé clássico. A dança contemporânea exige do bailarino, do intérprete, outras questões não tão apegadas ao biotipo físico. Então eu teria mais profundidade para usar o meu potencial, o que eu tinha em mim, na minha essência, dentro daquela modalidade. A dança contemporânea não necessita um primor naquelas questões de Andeor, por exemplo, e sim uma questão dramática, interpretativa, de consciência de movimento, de pensar o peso, o tempo, a fluência, o espaço. Neste ano, abriu a graduação em dança em Curitiba, que naquele momento era na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então eu entro para a graduação de dança da primeira turma, que era uma parceria do Teatro Guaíra e da Católica. De manhã eu fazia a faculdade, de tarde eu fazia Teatro Guaíra e de noite eu fazia o grupo de dança da Federal. Ou seja, eu dançava das 7h30 da manhã até as 10 da noite. Nos períodos de férias, já tinha ido para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, mas surgiu a possibilidade de fazer curso em Nova York, no Alvin Ailey. Todas as aulas que era possível fazer, a Ivana estava lá fazendo. Eu acredito que eu tive uma sorte, que foi ter uma família que sempre me apoiou e ter encontrado bons professores pelo caminho. Mas eu tive muita dedicação para sempre aproveitar da melhor forma as oportunidades que me foram dadas. Quando abriu a graduação em dança e com um currículo que tinha tantas disciplinas específicas na área da dança, mas que tinha as disciplinas na área da saúde, eu entendi o quanto que era importante cuidar do meu instrumento de trabalho, que era o meu corpo, que eu dependia dele para fazer tudo o que me dava mais prazer e o que eu estava buscando na dança, que era a profissionalização, era ficar no meio da dança. Existia graduação em dança só na Bahia. Em Curitiba, na Católica, foi o segundo lugar do Brasil que abriu graduação. De Santa Catarina, eu passo a ser a primeira pessoa graduada em dança. E eu fiz o bacharelado, que me graduou como bailarina, e a licenciatura, que me graduou como professora. E tive o privilégio de fazer o meu estágio como professora dentro do Teatro Guaíra. Foi muito enriquecedor para mim. A faculdade me ofereceu possibilidade de dançar muito. Eu estava me construindo simultaneamente com a mesma densidade de profundidade como bailarina e como professora. Quando eu recebi a notícia que eu teria que operar o joelho, eu tinha 16 anos. Eu estava iniciando a minha carreira na dança e já com uma lesão, eu logo percebi que aquilo ficaria muito difícil. Foram meses de dificuldade, de muita fisioterapia, mas eu tive que procurar brechas e procurar felicidade artística em outras vertentes que a dança e o teatro me ofereceram. E aí foi a coreografia, aonde eu me ancorei. O que significou para mim retirar as sapatilhas de ponta? Liberdade total. Liberdade de movimento, liberdade de expressão, liberdade de criação. Porque, deixando bem claro, o balé clássico é uma linda arte, mas não é nem para o meu corpo e nem para a minha cabeça. A dança contemporânea, ela comunica melhor comigo, ela me entende melhor e eu a compreendo e a acolho com a minha alma e com o meu coração. Quando eu comecei a lidar com a improvisação e a criação, ter outros corpos dançando uma coreografia minha, uau, meu Deus, que fantástico isso! Vai ser o meu movimento que eu pensei, mas dançado por outras pessoas. A coreografia é uma paixão muito grande na minha vida. E isso começou ali na faculdade. Aí abriu o grupo da faculdade, e daí eu também dançava nesse grupo.
Foram várias turnês pelo Paraná inteiro, Brasil, a gente foi dançar na Bahia, a gente começou a participar de festivais. Então, com o grupo da faculdade, eu tive o privilégio de, em trabalhos coletivos, ganhar o primeiro lugar em festival Joinville. Eu me formei na graduação em dança em 1988. A plateia foi entrando, nós estávamos com as cortinas abertas, fazendo uma aula de dança. Finalizada a aula, nós tiramos as sapatilhas, colocamos o sapato de salto, por cima do colã da roupa de dança, colocamos a beca, posicionamos as cadeiras e aí começou a parte solene da formatura. Quando eu retornei para Blumenau, em 1989, a Beatriz Neymayer me convidou para integrar o grupo de professores dentro da Escola Pro Dança de Blumenau, que funcionava aqui no Teatro Carlos Gomes. E eu também trouxe a dança contemporânea para a escola. O Pro Dança foi fundado em 1987, a Ivana chegou em 1989. E ela, desde cedo, muito arrojada, com muitas ideias novas e com muita vontade de fazer mudanças e inovações. E ela me propôs: Beatriz, não vamos começar a fazer uma coisa diferente como dança contemporânea? Sim, a gente abriu as portas para essa nova ideia que ela trouxe de introduzir a dança contemporânea no ProDança em Blumenau, que não havia. Blumenau conhecia o balé clássico e jazz. Então foi uma novidade que ela propôs e a gente abraçou. Vou fazendo um trabalho de formiguinha, conquistando tanto os corpos para dançarem essa nova forma de se movimentar, quanto a plateia para entender e compreender a dança contemporânea, que é uma linguagem diferente. Consigo também adensar mais homens na dança e passo a passo eu vou construindo dentro da escola um grupo de dança contemporânea que ano após ano vai melhorando tecnicamente e vai fazendo a sua história. O público blumenauense estava muito acostumado com balé clássico. Então, no começo, a Ivana teve que romper algumas barreiras. Ela realmente teve que conquistar e ensinar o público a compreender a dança contemporânea. Começo a ir para vários festivais. Para ir para os festivais, a gente precisa passar por seleções prévias, não é só se inscrever e ir. O grupo começa a ser selecionado para ir para os festivais, tanto o renomado Festival de Joinville, quanto festivais em Porto Alegre, na Bahia, no México, na Argentina. Anterior ao Festival de Joinville, os nervos ficavam um pouco mais acirrados. Boa parte do mundo assistindo, porque é um festival reconhecido mundialmente. A profissão da Ivana era diariamente. Treino é diário, aí quando perto dos festivais, às vezes 2 ensaios, às vezes por dia. Nos tomava, que seriam os 2 dias de folga que a gente tinha, sábado e domingo. Tive essa grande honra de ser pioneira, não só da dança contemporânea na nossa cidade, mas também de trazer os primeiros prêmios da dança para Blumenau. Ninguém antes havia ido para festival, então eu sou pioneira nisso. E foi muito gostoso toda essa construção. Passei 21 anos trabalhando no ProDança de Blumenau, então ao longo desses 21 anos foi se amplificando e o grupo foi realmente se tornando muito bom, realmente um grupo bastante competitivo. Eu já sabia que ela teria que ter o meu apoio incondicional e eu nunca me neguei, eu sempre curti porque eu achava aquilo legal, pegar um carro para ir para Joinville com 6, 7 crianças, mas não tinha outro jeito, não tinha patrocínio, não tinha nada. Se eu não tivesse participado, para ela seria muito ruim, seria muito mais difícil de fazer as coisas acontecerem. O mais importante de ir para o festival é o intercâmbio que a gente faz. Não vamos para o festival pela competição, mas com o tempo os prêmios começam a aparecer e eu trouxe para a escola ProDança de Blumenau mais de 100 prêmios, mas que eu sempre deixei claro para os integrantes do meu grupo que o ganhar ou perder não era a questão, e sim vivenciar e aprender. A Ivana sempre tratou a dança com muita seriedade.
E ela transmitiu essa seriedade e esse compromisso para o nosso grupo, que junto com essa responsabilidade que a gente aprendeu a ter com a dança, também veio a intimidade. Nós passávamos todos os dias juntos, a gente ensaiava inclusive aos sábados. A Ivana nos conhecia intimamente, conhecia a nossa história, conhecia nossas dores, nossas dificuldades, conhecia os pontos fortes de cada uma e participava ativamente da nossa vida. Foram diversas participações em festivais de dança, em mostras competitivas e não competitivas. Foi tudo com muito sangue, suor e lágrimas, porque na época a gente não tinha patrocínio, mas os nossos pais sempre contribuíram muito e sempre entenderam o quanto aquilo era sério que a gente estava fazendo, o quanto aquele trabalho era importante, tanto pra gente, né, como grupo, quanto pra Ivana. E a gente contava muito também com a ajuda da família da Ivana, que nos patrocinava com inscrições, figurinos, estadia em hotel e tudo mais. E foi muito importante isso tudo para nossa formação como bailarinos e principalmente como pessoas. Bom, eu vejo que quando começou a vir o reconhecimento e eu começo a ser reconhecida realmente como coreógrafa, quando eu ganho prêmios na Argentina como coreógrafa revelação, quando as minhas coreografias começam a chamar muita atenção, porque eu passo a coreografar de uma maneira diferente, eu coreografo com muitos elementos cênicos, eu coreografo com panos, com latão, com tutus que são jogados para lá e para cá, com fitas que ajudam a elaborar todo um cenário no movimento. Quando as outras pessoas começam a olhar para as minhas coreografias e começam a dizer: eu sabia que essa coreografia ali era da Ivana, eu vejo que eu passo a ter uma assinatura corporal. E na dança contemporânea ela foi muito inovadora. Ela escolheu uma linha de trabalho que ela seguia, mas ela de vez em quando fazia outros cursos, trazia outros professores e fazia outras pesquisas. Eu fui até Buenos Aires fazer uma residência artística com a professora Silvia Keller. E eu percebi que seria muito interessante eu ter um aprofundamento na dança contemporânea. Eu consegui trazer a professora Silvia Keller para dar a aula. Isso agregou muita bagagem para mim, tanto para eu continuar o meu trabalho que estava iniciando dentro da FURB, e também potencializar o meu trabalho com o meu grupo de dança contemporânea no ProDança de Blumenau. Me lembro também de quando nós fomos dançar com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, em Porto Alegre, na OSPA. Fizemos um trabalho bem genuíno, bem verdadeiro, onde juntamos a dança contemporânea e o balé clássico. E também fizemos o Ode a Fritz Miller, que foi um espetáculo encomendado. Nós tivemos muitos momentos em que a gente pegava o roteiro e as ideias e a pesquisa para elaborar qual de nós faria qual coreografia e como, para que ficasse um conjunto, né, que não destoasse, essa obra é nitidamente da Beatriz, essa obra é nitidamente da Ivana, mas tinha um toque de balé clássico, que é a minha formação, e a dança contemporânea dela, e a gente às vezes fazia uma coisa em conjunto, mesclando as duas coisas, outra hora a coreografia era mais na linha dela, outra hora mais na minha. A minha primeira coreografia, que teve boom assim maior, foi uma coreografia chamada Amarras. Era um duo que elas dançavam com um pano, um longo pano que ocupava o palco inteiro. As pessoas até hoje lembram muito desse meu trabalho. Foi em Bento Gonçalves, um festival maior, que nós ganhamos assim a premiação com essa coreografia. Para eu fazer o meu grupo entender a dramaticidade cênica que eu gostaria que eles tivessem na composição dos movimentos, dançando, quando eu voltei para Blumenau, eu me vi obrigada a dançar também, porque eles vendo eu dançar e que a minha dança era um pouco diferente da dança que eles conheciam, eles começam a entender uma outra forma de dançar, que Blumenau não tinha essa compreensão de que o bailarino precisa ser um grande intérprete. Minha experiência em cena com Ivana Deck como parceiro era pura química. Ivana era uma bailarina extremamente talentosa, com sólida técnica clássica e uma especialidade marcante na moderna. Dançava com a alma. Sua movimentação era firme
segura e cheia de presença. Então, nos primeiros anos que eu estou no ProDança, além de professora e de pioneira na dança contemporânea, eu integro o corpo de baile da Beatriz, dançando balé clássico. Também agradeço a Beatriz, que sempre me deu muito espaço para dançar nos espetáculos da escola. Mas o meu objetivo ali dançando não era mais como bailarina, era mostrar uma forma diferente de dançar. A técnica clássica e a moderna se fundiam e flutuavam juntas. Cada passo era firme e forte, transmitia intensidade e verdade em seu movimento. Nos espetáculos, nossa conexão era tão profunda que mesmo nos improvisos surgiam verdadeiras coreografias de alma. Isso foi muito especial para eu conseguir formar o meu grupo e chegar ao resultado dos primeiros prêmios. Quando a gente foi para os festivais, quando eu escutava falar assim, agora o grupo de dança contemporânea do ProDança de Blumenau, meu Deus, aquilo, só de lembrar, me arrepia até hoje, assim, era muita emoção. Hoje, quando eu paro para pensar tudo que a gente construiu lá atrás e o quanto isso tudo deixou marcas em mim, eu vejo uma mulher extremamente disciplinada, extremamente focada em tudo que eu faço, esse senso de responsabilidade que transforma as pessoas que estão perto da gente, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a Ivana me deixou. Eu e a minha irmã somos muito amigas, muito parceiras. Ela é arquiteta, então ela compreende o espaço muito bem. E eu, como coreógrafa e com a dança também, estou sempre lidando com a questão do espaço. Profissionalmente, talvez a questão do espaço é o que nos une. Como irmãs, é o amor incondicional que eu tenho pela minha irmã e como tenho pelo meu falecido irmão também. Em 2007, na mostra Casa em Companhia, a gente achou interessante unir as nossas trajetórias nesse ambiente. Então, eu homenageando a carreira dela através desse espaço e, ao mesmo tempo, concretizando o espaço físico do meu trabalho. Contemplando sustentabilidade, arte, acústica, iluminação, todos os requisitos do espaço cênico. E foi muito legal porque as alunas do grupo de dança dela fizeram performance no espaço. Então isso foi muito bacana, deu vida ao ambiente. E lá ela montou um espaço lindo, onde acolhia a dança, onde o meu grupo dançava, então era um espaço vivo, porque o meu grupo dançava também naquele espaço, fazia apresentações, e lá estavam também os figurinos, onde as pessoas que visitavam a mostra podiam mexer nos materiais dos figurinos, estavam também os troféus, as medalhas, os prêmios. Foi um espaço muito lindo e consagrou as nossas duas carreiras, né? Foi um momento de união das nossas duas carreiras, eu na dança e ela na arquitetura. Trouxe uma união a mais pra gente, por ela ter optado pela dança contemporânea e o meu foco na arquitetura contemporânea. Então a linguagem ali se traduziu, né? Para ela, a linguagem dela são os movimentos, para mim a minha linguagem são os traços. E tudo isso se concretizou naquele espaço. Eu entrei na FURB no ano de 1997 para ministrar disciplinas de corpo e de movimento no curso de artes. A graduação era artes na época, isso foi mudando ao longo dos anos, depois foi a habilitação em artes cênicas, a graduação de teatro, de dança, de música, de artes visuais, e eu tive o privilégio de trabalhar com todas essas graduações. Devo confessar que foram 20 anos de trabalho em parceria com a Ivana no curso de teatro da FURB, que foram muito gratificantes, principalmente porque tínhamos uma parceria no trabalho e porque a Ivana é uma pessoa, além de carismática, muito afetuosa em relação ao trabalho que ela realiza. Eu sempre falava para os meus alunos, se eu estou as minhas noites aqui na FURB e eu deixo meu marido e meu filho em casa, essas noites precisam valer a pena para vocês e para mim. Então, se formos para fazer, vamos fazer realmente com muita entrega, com muita verdade, buscando não só o melhor processo
E não só o melhor resultado, a totalidade disso tudo, o conjunto disso tudo, sempre de forma coletiva. Por todo o empenho, né? Tanta coisa que deixou de fazer e se dedicando à arte, se dedicando ao ensino, se dedicando ao crescimento de todo mundo. Só para ter uma ideia, nos últimos anos na FURB, ela trabalhava das 5 da tarde até 10 horas da noite, todo dia. O nosso filho era pequeno ainda e eu cuidava dele. Desde muito pequeno, eu já entendia minha mãe como uma bailarina. Já ia nos espetáculos, no Teatro Carlos Gomes, já conhecia a rotina dela, que muitas vezes era bastante pesada, bastante puxada, mas sempre motivo de orgulho, um motivo de entender essa paixão que ela sempre teve pela arte, essa paixão que ela sempre teve pela dança. A gente teve que, às vezes, abdicar de muita coisa, em função da profissão da Ivana, às vezes em função da minha profissão também. Eu não tenho a menor dúvida, ela merece essa homenagem com certeza absoluta. A dança contemporânea se aproxima muito do trabalho do ator e eu passo a trabalhar essa dança contemporânea para a preparação do ator, para ele estar melhor em cena. Durante esse tempo todo, a gente sempre trabalhou juntas na preparação desses alunos e a Ivana especificamente na área do corpo, da dança, da expressão corporal. Bem, o instrumento do ator é ele mesmo, esse seu próprio corpo, esse seu todo. E a Ivana sempre compreendeu muito bem que esse corpo precisa se expressar. Então o trabalho dela sempre foi muito direcionado para isso, além das aulas de dança, especificamente, claro, que também é um bom instrumento para o ator, não é? E ela sempre fez um trabalho muito consistente na formação desses alunos, pensando que corpo em teatro é presença, não é? O ator se expressa com esse seu todo, esse é o seu instrumento de trabalho. Foi uma parceria maravilhosa, nós crescemos muito dentro da instituição, sempre juntas, fazendo essa dobradinha com muito respeito e muita qualidade artística. Em alguns momentos, mais especificamente, a gente até traçou parcerias para alguma montagem mais específica que estava sendo feita com os alunos e que necessitava desse ou daquele instrumento mais apropriadamente trabalhando para aquela encenação, dependendo dos sentimentos ou dos estados em que esses atores precisariam estar em cena. O trabalho foi mais direcionado especificamente para isso. E foi muito bom, foi muito gratificante também, porque ela também compreende isso. Ela compreende como trabalhar um corpo para que ele chegue em determinado resultado. Comecei a trabalhar com o grupo de danças alemãs da FURB. Nós tivemos o privilégio de estar no Festival de Joinville, ganhar primeiro lugar com o grupo. A Iva foi minha parceira sempre nesse lugar de pensar a cena, de organizar o espaço cênico, porque a formação dela atravessa isso, nessa pesquisa de um espaço cênico, em função da dança contemporânea, da dança moderna. Fomos selecionados para participar do festival na Bulgária e oferecer também para os estudantes da FURB essa questão, né, de ir para o exterior, de ter o contato com uma outra cultura, de ver outros grupos dançando, de estar num outro continente. Chegamos lá, o evento era competitivo e trouxemos 11 prêmios para o Brasil, nós estávamos representando o Brasil, né? E sempre nessa ideia de trabalho conjunto coletivo, né? Então foi muito bacana a gente trabalhar e pensar e construir coletivamente uma solução para aquilo que deu.
Em 2013, eu participei como professora de um intercâmbio para a Suécia. Os alunos que foram voltam enriquecidos e compartilham também tudo que foi vivenciado, e sempre existe também a devolutiva para a instituição. Então vejo na Ivana um percurso muito bonito, assim, desde a sua entrada na universidade, a sua entrada no mestrado em educação, de uma pessoa comprometida com o campo artístico e também educativo, no sentido de pensar a formação de futuros professores e futuros artistas ou já artistas, né, dentro da universidade. Na FURB, eu também trabalhei junto a um projeto de extensão intitulado O Jogo Teatral na Escola. Ele faz parte de um grande guarda-chuva que funciona dentro da FURB, que é o projeto Arte na Escola. Com a parte das artes cênicas, eu fiquei responsável por trabalhar na formação continuada dos professores da rede de ensino. O jogo teatral, que era desenvolvido no Arte na Escola, era um momento de muita descontração. Os professores recebiam com muita alegria. A gente percebia porque eles já eram avisados. Jogo teatral, roupa leve, calçado leve. Ele trabalha com o corpo, com a mente, com o coração, com o que você está fazendo. Então você vai tirando aquela leveza. Eu sempre gostei muito de sair de uma sala de aula e utilizar os corredores da FURB, as escadarias da FURB, utilizar o espaço na biblioteca, onde quando tinham exposições de artistas, minha aula virava uma performance e a gente tinha público. Quando eu olhava, tinha um monte de público assistindo a minha aula. Acho que a boniteza da docência, né, está justamente nessa possibilidade da partilha, do encontro. Quando eu ingressei para ser professora universitária, eu senti necessidade de cursar mestrado. Entra fortemente na minha vida a parte da pesquisa não corporal e do movimento, mas sim a pesquisa científica para analisar os dados, pesquisar os dados e escrever sobre o que é acolhido e encontrado nos locos de pesquisa. Conheci um outro lugar de Ivana, um lugar de pesquisadora, de professora universitária, de quem investiga e escreve acerca da sua prática artística e da sua prática docente. No Brasil foi constituída uma Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. Isso já faz 18 anos. E ela fez parte desse primeiro encontro, onde foi constituída lá na Bahia essa Associação Nacional. Então foram convidados alguns professores, né, de várias instituições para estarem lá, e lá era uma separação da Abrace, né? A Abrace era uma Associação Nacional de Artes Cênicas, e a dança estava sempre no chapéu do teatro. Até que teve ali uma ruptura, então a dança falou, pronto, agora nós estamos nos tornando uma área de conhecimento própria, então nós temos que ter uma associação própria. Então, quando aconteceu isso lá em Salvador, a Ivana fez parte, né, dessa primeira reunião e se constituiu essa associação com uma diretoria própria. A gente começou a ter um espaço para pesquisar dança dentro da universidade de forma mais sistematizada, já começando a nós, professores, olhar porque a gente estava produzindo, pensando e até falando a partir do nosso próprio curso, né? Então, em 2018, efetivamente, Ivana e eu fizemos a primeira viagem para a ANDA, né, que aconteceu em Manaus, e apresentamos lá as duas pesquisas feitas por nós aqui na universidade. Uma foi como foi constituído o currículo do curso de dança, então a gente olhou para todo aquele processo que tinha sido feito pela comissão e fizemos uma análise, Iva e eu, para apresentar lá e mostrar como que o curso estava organizado, sistematizado. E o outro que era sobre as nossas práticas pedagógicas no ensino da dança dentro do curso de dança e curso de teatro. Na FURB, nós priorizamos ter um movimento em palavra também. Juntamente com a professora Linda Mir, eu tive a oportunidade de estar à frente da editoração da revista O Teatro Transcende. A minha parceria com a Ivana iniciou no ano de 2011, quando nós fomos convidadas para participar do portal de periódicos da FURB, onde está hoje instalada a revista O Teatro Transcende. A escrita sobre as experiências vivenciadas dentro do teatro,
para além da cena, elas são importantes porque é uma forma de registro, de reforçar aquilo que o artista viveu dentro do palco. Então, você vivenciou, você sentiu, você chorou, você sorriu, mas e onde vai isso? Então, a partir do momento que você registra, que você escreve sobre, você fotografa sobre, você filma, deixa um áudio, um vídeo sobre aquele assunto, com certeza isso vai dar continuidade daquele trabalho que você iniciou dentro do palco. E ali a gente teve também que começar a compreender de que forma fazer dançar as letras, né? Fazer dançar os artigos, as edições. Uma delas é uma edição que rememora a trajetória da revista O Teatro Transcende e sua importância não só para o contexto blumenauense ou catarinense, mas para o contexto do ensino de teatro e de artes cênicas no Brasil e para fora dele. Na sequência disso tudo, eu fui tendo muitos alunos que hoje em dia trabalham na FURB. Por exemplo, o professor Murphy, que hoje é coordenador do curso de teatro, ele foi da minha primeira turma de alunos. A professora Carol, que já foi coordenadora do curso de teatro também e que continua na FURB como professora, o que eu gostaria de deixar registrado é que o teatro é sempre coletivo. Então, nós sempre estamos em parceria com nossos alunos e com os demais professores que ministram as outras disciplinas. Ao entrar em contato com as aulas da professora Ivana, e veja, eram aulas de dança dentro de um curso de teatro, né? Primeiro que menino não dançava, pelo menos os meninos que eu conhecia, meus amigos e tal. E a Ivana vai trabalhando isso com a gente nessa forma de não apontar erros. Eu acho que isso é interessante de falar. Não haviam erros apontados. Havia um impulso para a experimentação. Um impulso para que a gente se jogasse, literalmente, né, no chão, não tivesse medo de arriscar a nossa própria corporeidade. Então, é nesse lugar que as aulas da professora Ivana me marcam. Elas meio que funcionaram como um parafuso, eu poderia dizer, né? Que foi aos pouquinhos assim, destravando meu corpo, levando meu corpo para outras possibilidades, outros horizontes. Se me perguntarem, né, o que permanece vivo em mim da Ivana, sem dúvida alguma é o exercício da afetividade na docência. A professora Ivana foi me mostrando que todos os corpos dançam, todos os corpos se expressam, e esse exercício de resiliência necessário para entender que, indiferente ao seu corpo, você está apto para se comunicar pelo corpo, foi ela que me ensinou. E eu tento buscar isso junto com meus alunos até hoje, assim, olhando para cada um deles, pelas suas singularidades, pelos seus percursos únicos, entendendo que cada corpo se comunica de uma maneira diferente. Eu tenho imenso prazer em ver os meus alunos em vários lugares do mundo, em várias instituições universitárias, fazendo as suas histórias, escrevendo suas trajetórias com muita qualidade, com muito respeito, honestidade. Isso me deixa muito feliz. E é um legado grande que eu deixo aqui na instituição, porque o atual corpo docente da universidade, da graduação de teatro, em sua maioria, todos foram meus alunos. Porque mesmo depois, quando eu volto para a universidade para ministrar aulas, ela seguiu para mim sendo uma grande mestra e foi me mostrando caminhos possíveis e lugares possíveis para alcançar. Ela sempre acreditou muito no meu trabalho e ela sempre me falou isso. Tanto é que para mim uma memória afetiva muito importante foi quando eu comecei a dar aulas na FURB, em que naquela primeira semana ela encontrou uma forma de me encontrar, ela me deu um grande abraço e ela me disse: eu não tinha dúvidas de que um dia você estaria aqui e que você vai contribuir muito para o curso. E aquilo para mim foi muito importante. Todas as dúvidas que eu tinha sobre ser professora universitária foram dissipadas ali. Eu gostaria de deixar essa mensagem que a gente precisa saber compartilhar as coisas e agradecer quem nos ajudou. Sempre tentei compartilhar o máximo possível tudo com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, aos quais eu agradeço muito.
E a minha família também agradeço demais, porque sem o apoio não seria possível. Para mim segue sendo um privilégio poder acompanhar a carreira dela. Sou muito grato poder fazer parte, tanto do desenvolvimento dela quanto do desenvolvimento de tantas pessoas e projetos que passaram a carreira dela. Tinha muita dúvida de fazer esse documentário ou não fazer, né? Porque a gente sabe da dificuldade também de fazer isso, mas estamos muito felizes e ela não vai encerrar a carreira por aqui, ela não vai parar com a dança, ela não vai parar de festivais e acompanhar e lutar pela arte, não vai de jeito nenhum. Mas é um momento especial e eu acho que é um momento especial e merecido. E agradecer a vocês, principalmente a vocês dois, pela paciência, por tudo. E é isso aí, bola pra frente e continuamos dançando aí, vida fora. Ao longo da nossa graduação, aprendemos a ser artistas, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras. E você aflorou todas essas qualidades em nós. Mas além disso, nos ensinou sobre resiliência, persistência e gentileza. Aprender contigo foi um ato poético, foi estético e, acima de tudo, foi apaixonante. Levamos em nossa memória os teus ensinamentos e no nosso coração a vontade de sempre te encontrar e poder dizer orgulhoso: já fui aluna da Iva, ou já fui aluna da nossa diva, a Prof. Iva. Em suas aulas, sentimos na pele o verdadeiro significado de fruição, onde podemos sentir o sensível e o prazer de um processo significativo para cada um de nós. Você criou um ambiente seguro, confiável e confortável, onde erramos, caímos, e você sempre esteve lá para nos ajudar, para nos levantar e ensinar, sem julgamentos, o que permitiu a construção das nossas singularidades. Somos eternamente gratos e gratas, não apenas pelos conhecimentos profissionais, mas sim os da vida. Tivemos o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa que é você. Não existem outras palavras que não muito obrigada, pois esse é o sentimento que fica após te conhecer, o de gratidão. Te amamos muito e para sempre. Com muito carinho, alunos das graduações de Teatro e Dança da FURB. Com todo o meu amor, sua sempre aluna, amiga e companheira de profissão, Caroline Carvalho.
A dança me trouxe várias coisas, além da minha profissão. Ela me deixou mais próxima de mim mesmo, mais próxima do outro, do coletivo, do mundo. A dança trouxe vida para minha vida.